Oi, oi, oi! Estamos de volta para mais uma aula da nossa unidade Arte da Convivência. Hoje nós estudaremos sobre forma de governo ainda, hein? Só que hoje nós estudaremos sobre a República, que está ali na página 88. Vamos lá? Abre o seu livro e vamos dar sequência. Antes, vamos relembrar o que é monarquia. Monarquia, olha lá a imagem. Nós temos alguém com a coroa na cabeça, nós temos outra pessoa ali com a faixa de república. Monarquia. Essa forma de governo é bastante antiga. O poder exercido por um monarca, né, que pode ser um rei, uma rainha, um imperador, imperatriz, ele tem um cargo, o rei ele tem um cargo hereditário, ou seja, o poder é passado de pai para filho, sempre em família. O cargo do rei é vitalício, ou seja, o rei continua no poder até a sua morte. Olha aí o rostinho desses reis aí. Mas a democracia grega e a República Romana, que estudaremos hoje, surgiu há muito tempo. Entre os séculos VI e V a.C., esses dois conceitos já mudaram bastante desde então. Né? A República de antigamente até a República que nós temos hoje já mudou muitos os conceitos. Tá? Embora a democracia, a cidadania e a república tenham surgido na Grécia e na Roma antiga, introduzindo ao mundo ocidental a ideia geral de governo de todos, entre aspas, né? Você vai ver por quê? O modo como esses povos a compreenderam e praticaram é bem diferente da nossa atualidade. Os antigos romanos e gregos, por exemplo, eles excluíam os negros e escravos, estrangeiros e as mulheres da participação política e das preocupações com a vida pública. Somente uma pequena elite tinha direitos à participação política garantidos pela legislação vigente, ou seja, era um governo do povo, né, de todos, por isso que estava entre aspas, porque uma parte não participava, né, negros, escravos, estrangeiros, mulheres eram excluídos da política. E uma pequena elite, né, uma pequena parte era que participava. E como que é a República atual? Na República atual, o poder é exercido por uma pessoa escolhida diretamente pelo povo, geralmente chamado de presidente. Em alguns países, o primeiro-ministro ele exerce o poder. O seu tempo no poder costuma ser curto. No Brasil, por exemplo, o presidente governa por faixa ali de 4 anos. E então são feitas eleições para uma nova escolha. Ou ele pode se candidatar novamente e ser reeleito, né? Se for um bom presidente, então as pessoas elegem novamente. O que acontece? A República quem é o representante está lá porque as pessoas participaram através do voto, certo? Isso é um país republicano. Na monarquia era diferente, né? Nós vimos agora há pouco que vai passando o cargo de pai para filho. Na república não, é através do voto e tem um período, né? Que o candidato que é eleito, ele representa o povo por um período. No caso do presidente, ele representa ali por um período de 4 anos. Na página 38, estudaremos que república é coisa pública. Isso significa que a natureza, os bens valiosos, as oportunidades e o poder de um país não pertence a ninguém especial, mas a todos, ou seja, o povo inteiro, a todos os cidadãos, não uma família ou um grupo separado privilegiado, né? Não é assim que funciona. O governo, como coisa pública, né, como nós estamos vendo na página, pertencente ao povo, elaborava as leis e controlava a cidade a partir das seguintes instituições públicas. Por exemplo, magistratura. Entre os magistrados, né, estavam 2 cônsules, eleitos para comandar os exércitos e dirigir a política. Censores, que cuidavam do recenseamento e organização dos cidadãos para tribo, domicílio e renda. Os edis, encarregados da conservação da cidade e dos jogos, festas cívicas e religiosas. E os questores, que eram os responsáveis pelas finanças. Então, tinha os grupos ali separados, cada um com suas funções. No Senado, né, que era geralmente um conselho, um grupo de pessoas mais de idades, experientes, era o conselho de anciões composto por grandes proprietários de terra, né? Não era qualquer pessoa, eram pessoas que tinham ali uma renda, uma grande renda, como que eu posso dizer? Que não era pobre, pessoas que tinham condições financeiras, né? Que eram conhecidos patrícios. Lembra da pesquisa que você fez? Os patrícios eram pessoas consideradas pessoas bem de vida, né? Esse conselho conduzia a política interna e externa, propunha leis neles que
planejavam, criavam as leis, né, as assembleias, e também controlava as finanças. Então, esse grupo aí era importantíssimo naquela época. O que eram as assembleias? Havia assembleia tribal, que elegia os magistrados, né? Então, aquelas pessoas que eram representantes, havia um grupo que escolhiam. Os comícios, que elegiam os cônsules, né? Que é igual a gente tinha ainda existe entre o nosso tempo. Em alguns lugares tem mais, é mais forte, em outros não. O comício é uma reunião ali, né? Em que os políticos propõem as suas ideias, né? Para o governo, se caso ele for eleito. E o conselho dos plebeus, lembra dos plebeus que vocês pesquisaram? Compostos por comerciantes, artesãos e pequenos agricultores, que cuidavam dos interesses do plebe, grupo social mais pobre. Então, os plebeus já eram pessoas assim mais comuns. Não eram pobrezinhos, assim, sem nada. Eles tinham alguma renda, mas era uma vida ali mediana. Eles não eram igual os patrícios, né? Grandes proprietários de terras. Então, eles eram ali meio termo. Eram abaixo dos patrícios. Olha aí a imagem. Sociedade romana. Quem eram os patrícios? Fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra. Então, eram pessoas que tinham dinheiro, né? E os plebeus? Homens livres, mas não possuíam direitos políticos. Eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Pessoas comuns, trabalhadores, né? E os clientes? Dependentes dos patrícios, né? Depende dos que são ricões, lá os primeiros ali, que lhes dava a proteção e trabalho em troca de seus serviços e de votos nas eleições, né? Aproveitavam eles ali para ganhar um votinho. E os escravos, como o próprio nome já diz, né? Eram os prisioneiros de guerra e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Como que ia pagar se não tinha dinheiro, né? Então, se tornava escravo, tinha que pagar através do trabalho. Muitas vezes trabalhavam só para comer, né? Para sobreviver. Então, essa era a dura realidade deles. Mais de 494 a.C. a 287 a.C., houve entre patrícios e plebeus diversos enfrentamentos que resultaram em algumas conquistas. Viram que eles eram grupos diferentes, né? Então houve esses enfrentamentos ali entre eles e dessas conversas ali, um discutindo para um lado, para o outro, eles entraram em algumas conquistas, como o fim da escravidão por motivo de dívida. Então, acabou com a escravidão, ótimo. A legalização de casamentos entre patrícios e plebeus, que eram pessoas diferentes, né? Em questões financeiras, agora já não existia mais essa diferença, poderiam se casar assim. O livre acesso às magistraturas, porque eram pessoas que estavam acima, né? Tipo assim, não eram pessoas comuns que poderiam representar o povo, né? E poderia ser líder. Então, ali já poderia entrar outras pessoas nesse cargo. A admissão de plebeus como membros do Senado, lembra que no Senado eram só pessoas que tinham grandes propriedades? Agora, os plebeus também, pessoas simples, trabalhadoras, comerciantes, artesãos, poderiam também fazer parte desse grupo de líderes que representava a cidade. A transformação das decisões do Conselho dos Plebeus em leis. Então, eles também ajudavam a criar as leis. Agora é a sua vez. Responda com muita atenção as questões 2 a 5. Boa atividade e até mais!